Bom dia, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao programa Daqui para Frente. Nossa pergunta hoje é: vacina é de Deus? Deus estava libertando o povo de Israel. O povo de Israel tinha ficado sob escravidão no Egito 400 anos. Deus ouviu o clamor do seu povo, chamou Moisés e começou o processo de libertação. Esse processo de libertação passou por um enfrentamento em relação ao faraó e ao poder do Egito. Primeiro porque o faraó se recusou a considerar o Deus dos hebreus e, inclusive, fez pouco caso, disse que não sabia quem ele era. Então, o Deus dos hebreus decidiu se apresentar ao faraó e se apresentou atacando a economia do Egito. E fez isso através de pragas, 10 pragas. E cada uma dessas pragas mexia com uma das crenças do Egito em relação aos seus deuses. Afinal de contas, o Egito era politeísta e tinha vários deuses que eles criam, lhes protegeria de certas áreas de angústias, dor, desespero e perda da vida. As pragas enviadas pelo Deus de Israel atingiu cada uma dessas áreas, deixando claro para os egípcios que só havia um Deus, Deus de Israel, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e que a melhor coisa que o Egito poderia fazer era obedecer o Deus de Israel e libertar o povo judeu. Várias vezes o faraó recrudesceu, disse que ia libertar, não libertou, ia e voltava, e em cada uma dessas ações teimosas, recalcitrantes, ele deflagrava mais uma praga da parte de Deus. Ao todo foram 10 pragas, e a 10ª praga era terrível, aliás, foi a mais terrível de todas, porque era uma praga que ceifava a vida dos primogênitos do Egito. Todos os primogênitos. Tanto dos seres humanos quanto dos animais. Todos os primogênitos. Então, assim, terrível. Terrível, angustiante. E o problema é que essa praga ela tomaria todo mundo indistintamente. Como eu disse, até os primogênitos dos animais, indistintamente. Só tinha um jeito de se imunizar contra a praga. Só tinha um jeito de se imunizar contra a praga. Era passando o sangue de um cordeiro, sacrificado diante de Deus, como substituto da criança que iria, ou do primogênito que iria falecer. Então, esse cordeiro era oferecido no lugar do primogênito. E, uma vez oferecido no lugar do primogênito, a morte do cordeiro liberava o primogênito de morrer. Mas isso tinha de ser demarcado. E a demarcação era passar o sangue do cordeiro nos umbrais da porta. Então, a casa que tivesse o sangue do cordeiro nos umbrais da porta estaria imunizada. E a praga da morte
dirigida especificamente aos primogênitos, não entraria naquela casa porque ela estava imunizada. E ela estava imunizada porque o sangue do cordeiro estava na porta. Então, isso significa que o cordeiro fora oferecido no lugar do primogênito e, portanto, substituiu o primogênito na praga liberada por Deus para por fim aquela luta pela libertação do povo de Israel junto ao faraó, suprema autoridade do Egito. Então, obviamente, os hebreus imunizaram a sua casa. Imunizaram-na passando o sangue do cordeiro nos umbrais das suas portas. Mas houve também egípcios que imunizaram a sua casa, que acreditaram que uma praga estava em curso e que essa praga ceifaria a vida do seu primogênito caso a sua casa não fosse imunizada. Bom, afinal de contas, eles já tinham sofrido 9 pragas. Não havia nenhuma boa razão para não acreditar nessa última praga. Então, muitos egípcios imunizaram a sua casa também. Inclusive, aconteceu um fenômeno interessante, porque quando os egípcios decidiram libertar o povo de Israel, ou seja, quando o faraó então finalmente viu que não dava para resistir ao Deus de Israel e que a melhor coisa que ele podia fazer era libertar o povo de Israel, ele também foi na casa dos egípcios, que tinham imunizado a sua casa e os forçou a ir com o povo de Israel. Foi muito, muito interessante esse movimento do faraó, porque o faraó não acreditava na vacina, não acreditava na imunização. Ou seja, o próprio faraó podia ter poupado o seu filho da morte. Se ele tivesse imunizado a sua casa, se ele tivesse passado o sangue do cordeiro na porta do seu palácio ou do quarto do menino, o menino não teria morrido, a casa estaria imunizada, pelo menos o lugar onde o menino estaria imunizado. E isso não aconteceu, ele não acreditou na vacina, não acreditou no processo de imunização e morreu. O primogênito dele morreu, como o primogênito de todos os animais também sofreu morte, e como primogênito de todos aqueles que não acreditaram na imunização. Então, a nossa pergunta hoje é: vacina é de Deus? Nós estamos diante de uma pandemia. É claro que essa pandemia não tem a mesma conotação que teve a praga no Egito, pelo menos em princípio, pelo menos em tese. Mas ela pode ser também imunizada. Para isso, a gente tem agora a produção de vacinas. Muito bem, há algumas pessoas que estão a dizer que vacina não é de Deus, inclusive atribuem à vacina uma série de perigos, etc, etc. Bom, eu queria dizer que a ideia de imunização é uma ideia que aparece com Deus. Deus imunizou, mandou o povo de Israel imunizar as suas casas. Naquela época, a imunização era a sinalização de que um cordeiro tinha sido oferecido em lugar do primogênito, que deveria morrer. E isso imunizava a casa. E foi universal, não eram só os judeus que podiam imunizar a casa, todo mundo podia. Tanto é que muitos egípcios fizeram. Então, a grande pergunta é: vacina é de Deus? William, vacina é de Deus? Está cheio de pastor aí dizendo que não é. Agora, imunização a gente já viu que já houve na história de Deus. A história de Deus com os egípcios.
e os judeus, essa luta pela libertação dos judeus. E agora, a gente olha para essa nova necessidade de imunização. Isso é de Deus ou não? Bom dia, Ari. Bom dia a todos e todas que nos acompanham aqui pela Rede TVT. Mais uma vez, privilégio estar com vocês aqui. Vacina é de Deus. E a vacina provoca? Qual é o objetivo da vacina? O objetivo da vacina, até onde nós sabemos, é a imunização, como você bem disse. Ou seja, livrar o ser humano de uma possível doença, de uma possível morte. Então, se a vacina está aqui para poder nos auxiliar a tal ponto de que nós venhamos sobreviver a uma pandemia, se a vacina está aqui para promover a vida, se ela promove a vida, é divina, é de Deus. Deus nos deu a ciência, Deus deu à humanidade a ciência para isso. Deus deu à humanidade toda essa ciência, esse saber, para que possamos enfrentar o vírus ou todas, né, as possíveis doenças aí que desde os séculos passados vem assolando a humanidade. E a vacina sempre se mostrou uma maneira eficaz para poder salvar vidas. Até os dias de hoje, nós estamos aqui, a humanidade está aqui, a idade foi elevada, né? Porque simplesmente houve a descoberta de vacinas. E se olharmos o histórico do cristianismo, a história de cristãos, até mesmo cristãos avivalistas, nós vamos ver que existe sim uma coerência entre a fala deles a respeito da vida, a fala deles a respeito do que Jesus é o Senhor da vida, de que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, de que, como diz também João 15:33, ninguém tem maior amor do que esse, de dar a sua vida pelos amigos, ou seja, aquele que é gerador da vida. Nós vemos na história do cristianismo que há uma coerência entre a promoção da vida e o apoio dos cristãos a imunizações, a vacinas. Nós vemos em toda a história humana. Encontramos até personagens aí da nossa história que tiveram grandes ligações com a vacina, como Jonathan Edwards. Então, é de Deus, é divino, e se existe algumas pessoas que, em nome de Deus, estão tentando influenciar a sociedade para a morte, eles não servem o verdadeiro Deus, o Deus que é gerador da vida, o Deus que é vivo e o Deus que dá vida. Podem servir outro, mas o Deus vivo, verdadeiro, que morreu na cruz, na pessoa de Jesus Cristo, morreu para gerar vida, não são seguidores de Jesus. Isso verdadeiramente não são. Muito bem. Nós estamos aqui conversando sobre imunização, sobre vacina. Vacina é de Deus. E já estamos a caminho do intervalo, mas antes de ir ao intervalo, aproveitando esse momento em que nós estamos falando da importância da vida, nós queríamos pedir a todos e todas que nos assistem agora que orem pelo Davi Alencar, nosso companheiro de programa daqui para frente, porque ele está acometido de Covid, está internado, está em estado grave, precisa das nossas orações. Então, por favor, no seu momento devocional, na sua oração, lembre-se do Davi Alencar. Ele está precisando urgentemente de oração, do amor de Deus, operando a cura dele, se for essa a vontade do Altíssimo. E encerramos essa primeira parte, vamos chamar o intervalo agora, lembrando disso, que se nós tivéssemos um governo mais célere,
provavelmente nós poderíamos já estar como os britânicos, sendo vacinados, e quem sabe o, o Davi Alencar não estaria passando pelo que está passando. Imunização é de Deus. No intervalo, voltamos daqui a pouco. Fique conosco. Programa daqui a frente. Muito bem, obrigado por continuar conosco. Nós estamos conversando sobre vacina é de Deus. E já conversamos que Deus fez uma imunização no Egito em favor de Israel e de quem usasse a vacina. A vacina era passar o sangue do cordeiro no umbral da porta. E quem fizesse isso teria o seu filho poupado. Essa era a palavra de Deus que de fato se cumpriu. Agora, nós estamos aí enfrentando uma pandemia e há líderes religiosos, principalmente evangélicos, dizendo que a vacina não é de Deus, que a vacina vai mexer no DNA, que a vacina vai mudar a nossa natureza, coisa que não vale. E há também os que estão dizendo que não vê por que razão nós tenhamos de ser os primeiros a experimentar a vacina chinesa. Bom, vamos deixar claro. Nós vamos experimentar a vacina que a Anvisa aprovar. A Anvisa ainda não aprovou vacina nenhuma. Então, quando a Anvisa aprovar, nós vamos usar a vacina que a Anvisa aprovar. E para isso tem critérios científicos. Então, essa história de dizer que seremos os primeiros a ser vacinados com a vacina chinesa não é verdade. Não é verdade. Nós seremos vacinados com a vacina que a Anvisa aprovar e ainda não está claro qual a vacina que a Anvisa vai aprovar. Pronto. Então, estamos aguardando. Estamos aguardando. A outra coisa é essa questão de que a vacina vai mudar a nossa natureza. A natureza é uma entidade espiritual. A vacina atinge o corpo fisiológico, o corpo humano, fisiologia. Não tem nada a ver com o espírito, não tem nada a ver com a alma. Essa coisa de natureza é uma questão espiritual. Não é uma questão fisiológica. E a vacina é para a cura do físico, é para a cura do corpo. Não mexe em questões de ordem espiritual, transcendentes, nada disso. Então, William, o que você acha desses colegas nossos que estão atacando a vacina? Você acha que esse é nosso papel mesmo? Ou o nosso papel seria o de incentivar a vacina, porque, afinal de contas, seja qual for a vacina que a Anvisa aprovar, o fará sob critérios eminentemente técnicos, ou não? O que você acha? Essa sua fala me lembra de filosofia, se eu não me engano, é Kant, que vai dizer que existem 3 níveis de crenças, né? Fé, opinião e ciência. Fé, opinião e ciência. A fé, a opinião é, bom, eu acho, mas eu não tenho certeza. A fé, a ciência seria, olha, eu sei e tenho como provar. E a fé é, eu não tenho como provar, mas eu tenho certeza. Bom, Deus, a espiritualidade está na categoria da fé. Vacina está na categoria da ciência. Se começarmos a inverter, como muitos dos nossos irmãos estão querendo fazer, deixamos de ser cristãos e passamos a ser idólatras. Passamos a ter outras divindades aí e deixamos de ser, então, semelhantes aos judeus e passamos a nos assemelhar aí aos egípcios, que tem aí esse número gigantesco de divindades.
Então, nós precisamos nos posicionar e ter a compreensão correta de quem somos. De que maneira vamos tratar? Somos cristãos? Se somos cristãos, aquilo que é da ciência, nós vamos observá-la e vamos ver. E o que mais me incomoda e me chama a atenção é que a base, principalmente a base para negar a vacinação ou se opor à vacinação, a base dela, além de não ser científica, ela é xenofóbica, porque traz essa carga dizendo, olha, é vacina chinesa. Vacina chinesa. É por causa da ideologia do atual governo, que vai trazer essa politização, inclusive, para a própria área de imunização, trazendo para a saúde da população essa disputa política entre o governo de São Paulo e o governo atual, o governo Jair Bolsonaro e o governo Dória. Existe agora essa politização em cima, inclusive, da vacina, em cima, ou seja, da vida, as nossas vidas, da vida dos brasileiros. E se a gente começar a analisar que nós, enquanto cristãos, estamos usando por base xenofobia, estamos aí realmente trilhando o caminho da morte. Aliás, é consequência daqueles que já morreram. Nós já morremos. Se temos por base a xenofobia, já morremos. Já morremos. Se há essa disputa, já morremos. Primeiro ponto, espiritualmente já estamos mortos. Então, o salário do pecado é a morte e vamos continuar. A consequência disso é realmente a morte física também. Não tem jeito. E só para a gente aprofundar rapidamente a respeito da vacina, a gente tem que lembrar que a China ela é o maior produtor de insumos de biotecnologia do mundo. Então, se a gente pensar, a rigor, todas as vacinas, ou quase todas as vacinas que há agora no mercado contra a Covid são chinesas. Inclusive, aqui o governo federal, não só do governo de São Paulo, mas é do governo federal, também os insumos vêm da China. A diferença é que o Butantan ele fez uma associação com a empresa chinesa. E já a de Oxford, a AstraZeneca, ela comprou da China. Então a diferença é essa, que uma comprou e outra fez associação. E agora essa vacina que está no Butantan será uma vacina associativa entre Brasil e China. Vai ser uma vacina brasileira, não uma vacina chinesa. Então, a gente tem que parar de colocar essas coisas. O Brasil vai ser o primeiro a ser vacinado? Não. Essa mesma vacina, já mais de 100 mil chineses já utilizaram. Está sendo utilizado também na Indonésia. Existem países aqui da América do Sul que já têm contrato ou já estão começando a ter o contrato aí como Argentina, Chile, Peru, Uruguai, para ter essas vacinas. Então, nós precisamos parar com essa politicagem e se arrepender. Aos meus irmãos, eu digo, arrependam-se, porque está utilizando por base xenofobia, ideologia, gerando morte. A palavra que eu, enquanto seguidor de Jesus Cristo, tenho para os meus irmãos que têm esse pensamento de morte é arrependam-se. Arrependam-se em nome de Jesus, arrependam-se. Arrependam-se. Vocês estão gerando morte. Em nome de Jesus, arrependam-se. Pois é, nós estamos aí, a segunda onda já está em curso, todos os índices aumentaram, inclusive os índices infantis e infanto-juvenis aumentaram, aumentou o número de infectados, de internados, os hospitais já estão novamente comprometidos do ponto de vista da sua capacidade de vagas e de leitos. Então, o quadro é sério. Não bastasse isso, nós temos ainda uma série de inadvertidos que não usam máscara,
que ainda estão em meio a aglomerações. E, claro, a gente vai fazer esse tipo de admoestação e fatalmente a gente vai ouvir, mas o presidente faz. Pois é, mas o presidente a gente já cansou de admoestar, todo mundo fala para ele não fazer, mas as escrituras sagradas já diziam, se você vai admoestar alguém, advertir alguém, faça isso com o sábio, porque o sábio vai ouvir você e vai acatar a correção, vai acatar a sugestão, vai acatar o questionamento. Mas se você fizer isso com o nécio, com o estulto, com o sujeito bronco, ele não só não vai acatar o que você diz, como vai pular em cima de você, vai atacar você. Pois é, o presidente já foi advertido N vezes a sempre estar com a máscara, a evitar aglomerações, mas tudo indica que, do ponto de vista bíblico, o presidente não pode ser considerado um sábio, certo? Não sei se ele já deveria ser considerado um nécio, um estulto, alguma coisa assim. Mas um sábio ele não pode ser considerado porque ele não houve admoestação. Ele não se deixa corrigir. Então não é uma questão da gente não tentar. Tentar a gente já tentou, todo mundo tentou, mas não tem correspondência por parte do presidente. Então, o fato é, as aglomerações voltaram, não deveriam ter voltado. Pessoas se descuidaram da máscara e não deveriam ter se descuidado. Inclusive, eu vi um menino recém-eleito vereador que disse que finalmente descobriu o uso adequado para a máscara e usou a máscara para olhos para simular escuridão para dormir melhor. Ou seja, é um descaso, é um escárnio, é uma postura de desrespeito profundo para com o ser humano geral e para o que está perdendo entes queridos. Então, é agressivo. Pense em você, pense no próximo, ame o próximo como a si mesmo e vacine-se. É com você, é comigo, daqui para frente.